Um único pé de pimentão, uma biofábrica capaz de gerar quilos de alimento em um ciclo curto. O retorno sobre o investimento de espaço é, teoricamente, um dos mais altos da agricultura doméstica. Por que, então, o cultivo frequentemente falha? Ocorre um desvio crítico de recursos. Na prática, o produtor muitas vezes se depara com plantas gigantescas. O sistema foliar torna-se denso, as hastes engrossam e ocupam cada centímetro de luz disponível. Visualmente, parece um sucesso biológico, mas a contabilidade final revela o erro. A produção de frutos é nula. Por fora, uma estrutura vegetal imponente e vigorosa, mas por dentro, um desperdício total de nitrogênio e tempo. A planta investiu toda a sua energia em crescimento vegetativo, ignorando a reprodução. Chega a época da colheita e os cestos permanecem vazios. O trabalho de meses resulta apenas em biomassa verde, não em alimento. O custo de oportunidade se transforma em prejuízo real. Isso não é aleatório. Existem 8 bloqueios fisiológicos específicos que causam esse desequilíbrio. A seguir, serão analisados os motivos técnicos dessa falha e os protocolos exatos de correção. O objetivo é forçar a planta a redirecionar a energia da folha para o fruto, garantindo pimentões de grande calibre. Transformar a estrutura inútil em produto consumível. Há também uma variável crítica no final do processo. Existe uma técnica de manejo avançada capaz de blindar a planta contra a queda prematura de flores. A aplicação correta desse método aumenta a densidade celular do fruto e maximiza a carga por planta. É a diferença entre uma colheita medíocre e a eficiência total. Nitrogênio em excesso. É o assassino silencioso da produtividade. Se você ficar até o final desta análise técnica, entenderá a mecânica por trás da esterilidade vegetal. O motivo número 1 pelo qual plantas de pimentão geram toneladas de biomassa foliar, mas quase nenhum fruto, resume-se à química do solo, especificamente à superdosagem de nitrogênio. O nitrogênio é o arquiteto da estrutura verde. É o componente base para a construção de clorofila e expansão celular. Quando as mudas de pimentão são transplantadas, uma injeção inicial desse elemento é crucial. Ela permite que a planta se estabeleça, crie raízes firmes e desenvolva um esqueleto robusto capaz de suportar peso futuro. Mas a biologia da planta opera em fases distintas. Assim que o ciclo de floração começa, a estratégia de recursos deve mudar. Se o produtor continua aplicando fertilizantes com alto teor de nitrogênio, envia-se um sinal químico errado ao sistema vascular da planta. A ordem biológica torna-se: produza folhas, ignore a reprodução. A planta obedece. Ela permanece travada em modo vegetativo. O caule continua a esticar. A folhagem se densifica, pois o organismo vegetal entende que esse é o objetivo final. O custo energético disso é imenso. Toda a glicose gerada na fotossíntese é desviada para novos ramos. Por fora, um arbusto verde, denso e vigoroso, mas por dentro, um sistema reprodutivo colapsado. As flores sequer chegam a se formar completamente. Ou, se surgem, o pedúnculo enfraquece e o botão cai no solo antes de virar um pimentão. É um aborto induzido quimicamente pelo excesso de vigor. A solução exige precisão logística. Assim que a planta estiver estabelecida e os primeiros botões florais, pequenos pontos brancos, forem detectados, a fórmula de alimentação deve ser alterada imediatamente. É hora de cortar o suprimento de nitrogênio e introduzir um fertilizante balanceado ou de baixo teor nitrogenado. Busque uma proporção de NPK técnica, como 5, 10, 10. Isso significa 5 partes de nitrogênio, contra 10 de fósforo e 10 de potássio. O foco muda. O fósforo estimula a raiz e a flor.
O potássio garante a qualidade do fruto e a resistência da parede celular. A aplicação deve ocorrer a cada 2 ou 4 semanas. Aqui existe um detalhe de segurança. Utilize o produto com apenas meia força da dose recomendada. Aplicações em força total, especialmente em vasos ou contêineres, saturam o substrato. O acúmulo de sais pode bloquear a absorção de água, causando o efeito reverso. Sobre a gestão de matéria orgânica, evite esterco fresco ou farinha de sangue nesta etapa. O esterco fresco é uma bomba de amônia e nitrogênio instável que leva meses para se decompor. Ele queima as raízes capilares. Se o objetivo é adicionar volume ao solo, utilize apenas composto envelhecido e estabilizado. É um material mais suave, quimicamente neutro, que não força a planta a uma aceleração metabólica desnecessária. Na agronomia prática, não se trabalha com suposições. Se a composição do solo é desconhecida, realiza-se um teste de solo. Kits simples estão disponíveis em centros de jardinagem, ou amostras podem ser enviadas a um laboratório de análise local. Conhecer a linha de base química permite ajustes cirúrgicos, economizando dinheiro em fertilizantes desnecessários. O que acontece se essa mudança de protocolo for ignorada? O resultado é visualmente enganoso. Você terá plantas gigantescas, visualmente impecáveis, mas funcionalmente estéreis. Na hora da colheita, onde deveriam haver dezenas de pimentões, haverá apenas um punhado de frutos deformados. Mais adubo não significa mais comida, significa apenas mais folhas. Um erro comum de observação é ver uma planta pálida ou de crescimento lento e assumir automaticamente que falta nitrogênio. No estágio inicial, talvez. Mas durante a floração, a palidez da folha frequentemente indica outra falha sistêmica: excesso de rega, bloqueio de pH ou deficiência de micronutrientes como magnésio. Não aplique nitrogênio como solução padrão sem verificar o cronograma e os sintomas. A segunda razão pela qual observa-se baixa produtividade envolve outro fator crítico. Oito horas de radiação solar direta. Esse é o combustível mínimo para o motor biológico do pimentão funcionar em capacidade total. Por que a sua planta produz folhagem exuberante, mas recusa-se a entregar frutos? A resposta não está no adubo, mas na física da luz. O pimentão é uma máquina que converte fótons em massa vegetal, e a demanda energética dele é brutal. 6 a 8 horas de exposição total. Não luz filtrada por copas de árvores. Não a sombra parcial de uma cerca de madeira. Estamos falando de radiação sem barreiras. Quando esse requisito não é atendido, o mecanismo de defesa da planta é acionado imediatamente. A botânica chama isso de estiolamento. O pimentão entra em modo de sobrevivência. O objetivo biológico muda: parar a reprodução e focar na expansão vertical. A planta estica as células do caule em uma busca desesperada por luminosidade. Toda a glicose disponível é desviada para crescer para cima, criando folhas largas para captar qualquer fóton perdido. A frutificação torna-se um luxo inacessível. A fábrica biológica corta o orçamento das flores para manter a estrutura viva. Por fora, vê-se um arbusto alto, verde e aparentemente saudável. Mas por dentro, o sistema hormonal está em pânico, inibindo a formação de botões florais. Examine a estrutura de perto. Os caules parecem finos e quebradiços. O espaço entre os nós das folhas é anormalmente longo. Se a planta está presa atrás de uma parede ou na sombra da manhã, o diagnóstico é claro: inanição luminosa. A correção exige logística imediata. Para o cultivo em solo, a solução ideal é o reposicionamento na próxima safra. Mas, se o ciclo já começou, a engenharia de recursos entra em cena. Um truque de campo: cobertura reflexiva.
Uma camada simples de papel alumínio na base da planta altera o albedo do solo. A luz que atingiria a terra é rebatida para cima, iluminando as folhas inferiores e o caule. Não substitui o sol pleno, mas otimiza a captação de energia disponível. Em estufas ou ambientes internos, o controle é absoluto. Luzes de cultivo de espectro total tornam-se sóis artificiais. A precisão é matemática. Posicione os emissores entre 12 e 18 polegadas acima do topo da planta. O ciclo deve ser rigoroso. 12 a 14 horas de operação contínua. Em modo acelerado, vê-se: a planta para de esticar e começa a concentrar recursos nas gemas florais. Se o problema for ignorado, o resultado é prejuízo. A planta continua crescendo, mas as flores abortam. Elas amarelam, secam e caem no solo antes da polinização. Os poucos frutos que vingam são pequenos, deformados e demoram semanas a mais para amadurecer. É uma linha de produção falida. Um erro comum na agronomia doméstica é a consorciação imprudente. Plantar pimentões ao lado de tomates ou milho é uma sentença de morte por sombreamento. Essas culturas crescem mais rápido e bloqueiam a luz. O pimentão não tolera competição. A exposição solar inferior a 8 horas é apenas uma variável da equação. O terceiro motivo para o seu pimentão acumular biomassa foliar, mas apresentar déficit de frutos, é termodinâmico. Trata-se puramente de calor. Especificamente, quando as temperaturas diurnas rompem o limite de segurança biológica. Supõe-se que pimentões exijam calor extremo. Afinal, são culturas de estação quente. Isso é verdade, mas apenas até um ponto de saturação. Existe uma janela operacional estreita. Ao ultrapassar esse limite, a fisiologia da planta entra em colapso. O pimentão atinge o pico de produtividade quando os termômetros marcam entre 70 e 85 graus Fahrenheit. Mas a física muda quando se atinge os 90 graus ou mais. O mecanismo de estresse é ativado. Ocorre uma falha microscópica invisível a olho nu. No calor excessivo, o pólen dentro da flor perde a viabilidade química. Ele resseca ou sofre desnaturação proteica. A função reprodutiva cessa. Mesmo que a flor pareça intacta externamente, a polinização interna falha. Sem polinização, não há formação de tecido do fruto. A planta reconhece a falha e aborta a estrutura. A flor cai no chão. O produtor fica sem entender por que a cultura não vinga. Além da esterilidade, o calor extremo força a planta a entrar em modo de sobrevivência. A prioridade muda. O organismo precisa gastar energia para resfriar os tecidos e gerenciar a perda hídrica via transpiração. Produzir frutos é um luxo energético que a planta não pode bancar agora. O foco passa a ser não murchar. O resultado é um arbusto que continua gerando folhas, uma tarefa metabolicamente mais barata, mas recusa a frutificação até que o ambiente estabilize. Como intervir nesse cenário? A chave é a gestão de recursos durante o pico térmico. A ferramenta mais eficiente é a malha de sombreamento. Uma tela com densidade de 30 a 50% reduz a temperatura ambiente em vários graus. O detalhe crucial: ela não bloqueia a fotossíntese. Ela filtra a radiação agressiva. Instala-se a tela sobre estacas simples durante a janela crítica, geralmente das 11 da manhã às 4 da tarde. Quando o sol baixa, a proteção é recolhida. O objetivo não é criar escuridão, é apenas remover a intensidade letal do meio-dia. Pense nisso como um filtro industrial. A planta continua operando, mas sem a sobrecarga térmica. O segundo passo é a blindagem do solo. Cobertura morta orgânica, uma camada espessa de palha ou folhas trituradas na base do caule. Isso executa duas funções logísticas. Primeiro, bloqueia a incidência solar direta no solo. Por fora, uma superfície seca e quente.
Mas por dentro, o sistema radicular permanece fresco e protegido. Segundo, a retenção de umidade aumenta drasticamente. Raízes hidratadas e em temperatura estável, calor não é combustível infinito. Existe um limite térmico biológico. Muitos produtores operam sob a falsa lógica de que pimentões, por gostarem de clima quente, suportam qualquer temperatura. Isso é um erro de cálculo. Existe um limiar fisiológico exato. Cruzou essa linha, a produtividade despenca para zero. Por que uma planta verde e robusta não entrega frutos? O erro está na análise visual superficial. Supõe-se que se a planta não está murcha, ela está saudável. Mas o estresse térmico é um inimigo invisível. Ele não se manifesta imediatamente nas folhas. Ele ataca o sistema reprodutivo. Ao examinar os ramos de perto, nota-se o problema: hastes vazias, onde deveriam existir pimentões. A planta abortou as flores para economizar recursos. A quarta razão para o fracasso da colheita, plantas gigantes, mas cestos vazios, está ligada à termodinâmica noturna. Esse fator pega muitos produtores desprevenidos. O foco costuma estar na radiação solar diurna. Esquece-se que a química interna da planta continua operando no escuro. O pimentão possui uma janela de operação noturna extremamente rígida. O alvo ideal situa-se entre 60 e 70 graus Fahrenheit. Nessa faixa, a planta entra em modo de manutenção. Ela descansa, repara tecidos danificados pela radiação solar e, o mais importante, fixa o fruto. Se o termômetro sai dessa zona de conforto, seja para o frio ou para o calor excessivo, o ciclo biológico é interrompido. O florescimento trava. A frutificação é cancelada. Analise primeiro o cenário de frio. Se a temperatura noturna cai abaixo de 55 graus, o metabolismo entra em estase. A planta não morre. Ela simplesmente entra em pausa operacional. As flores perdem a capacidade de gerar frutos. Qualquer botão floral que estava prestes a se converter em pimentão estagna ou cai no solo. É uma decisão econômica da planta. Ela retém energia e aguarda condições melhores antes de investir na reprodução. Em regiões com frentes frias tardias na primavera, isso é catastrófico. Semanas de potencial produtivo são apagadas em 2 noites geladas. O inverso é igualmente prejudicial. Noites excessivamente quentes, acima de 75 graus, geram um problema de exaustão. Quando a temperatura não cai o suficiente, a planta não consegue dissipar o calor acumulado. Ela permanece em estado de estresse contínuo. A respiração celular acelera, consumindo os açúcares que deveriam ir para o fruto. Microscopicamente, o pólen perde a viabilidade. A fertilização falha. Vê-se a flor se formar, mas ela nunca vira alimento. A solução exige engenharia simples e controle do ambiente. Para noites frias, isolamento térmico. Use coberturas de tecido ou cúpulas plásticas no final da tarde. O objetivo não é aquecer, mas prender a radiação infravermelha que o solo emite. Cria-se um microclima protegido ao redor do caule. Não é preciso equipamento de alta tecnologia. Lençóis velhos sobre estacas funcionam, desde que criem uma barreira de ar. Mas a logística deve ser precisa. Remova as coberturas assim que o sol nascer. Caso contrário, o isolamento vira um forno e cozinha a planta. Para o plantio inicial, a paciência é estratégica. Comece as sementes em ambiente controlado e só transplante para o campo quando os termômetros noturnos marcarem consistentemente 60 graus. Verifique os dados históricos, uma mancha negra na base do fruto. Isso é suficiente para decretar a perda total da produção. O quinto fator que impede o desenvolvimento dos pimentões é puramente químico: o cálcio. Na botânica funcional, este elemento não é apenas um nutriente. Ele atua como o cimento estrutural das paredes celulares. Sem ele, a arquitetura interna da planta falha.
O sintoma visual é brutal e inconfundível: a podridão apical. Observa-se uma lesão escura, afundada e necrótica na extremidade do fruto ainda em crescimento. Uma vez que o tecido colapsa, não há retorno. O pimentão está tecnicamente arruinado. Na agricultura de precisão, isso significa descarte imediato. Mas aqui existe um paradoxo logístico. Por fora, um solo muitas vezes rico em minerais, mas por dentro, uma planta em estado de inanição crítica. O problema raramente é a ausência do elemento no solo, mas sim a falha na cadeia de suprimentos. O cálcio não possui mobilidade própria. Ele depende exclusivamente do fluxo de água para subir do sistema radicular até o fruto. Se a irrigação é errática, o transporte para. Ciclos de seca extrema seguidos de encharcamento criam um caos hidráulico. Quando o solo seca, o fluxo de seiva diminui. O cálcio para de chegar às pontas em crescimento. As células novas, sem reforço estrutural, morrem. Mesmo que o solo esteja carregado de nutrientes, a interrupção no transporte de água torna esse recurso inacessível. O produtor vê o sintoma e culpa o solo, mas o erro está na gestão hídrica. A correção exige disciplina. É necessário manter uma umidade constante no substrato. O objetivo não é encharcar, mas evitar o esturricamento. A meta técnica gira em torno de 2,5 a 5 polegadas de água por semana, ajustando conforme a evaporação local. A irrigação profunda é estratégica. Ela força as raízes a crescerem verticalmente para baixo, buscando camadas onde a umidade é estável. Raízes superficiais sofrem com a flutuação térmica e hídrica diária. Para monitorar o volume, a tecnologia pode ser rudimentar. Um pluviômetro simples ou até mesmo uma lata cilíndrica posicionada no campo. Quando o nível da água no recipiente atinge cerca de 2,5 cm ao longo da semana, a planta recebeu o volume hidráulico necessário para manter o transporte de minerais ativo. Caso a análise de solo confirme uma deficiência química real, a intervenção externa é permitida. O gesso agrícola é a ferramenta preferencial. Ele injeta cálcio no sistema sem alterar o pH do solo, mantendo o equilíbrio químico intacto. Outra fonte de recurso são as cascas de ovos, ricas em carbonato de cálcio. No entanto, a física importa. Jogar pedaços grandes é inútil a curto prazo. A decomposição de fragmentos maciços leva meses, ultrapassando o ciclo da colheita. É imperativo moer o material até obter um pó fino. O aumento da superfície de contato acelera a reação química e a disponibilidade do nutriente. Para correções de emergência, utiliza-se pulverização foliar com nitrato de cálcio. A absorção ocorre diretamente pelos estômatos das folhas, contornando o bloqueio nas raízes. Mas há uma regra imutável. O pH do solo deve estar entre 6,0 e 6,8. Fora dessa janela, ocorre o bloqueio de nutrientes. A planta simplesmente não consegue absorver os elementos, independentemente da quantidade. Um arbusto verde e vigoroso. Mas os ramos estão vazios. A sexta razão para o crescimento vegetativo excessivo, sem produção de frutos, reside na química invisível do terreno, o pH do solo. Esse fator costuma ser negligenciado porque escapa à visão humana. Não se enxerga a acidez olhando para a terra, mas o pH define a capacidade de sobrevivência da lavoura. Por que a planta recusa a produção? O culpado é um bloqueio químico nas raízes. O pH mede a acidez ou a alcalinidade do substrato. Esse índice dita quais nutrientes a planta consegue de fato absorver. O solo pode estar saturado de adubos de alta qualidade, pode estar carregado de minerais. Mas, se o nível de acidez estiver desregulado, esses elementos ficam presos em compostos insolúveis. É como ter um armazém estocado com toneladas de comida, mas com a porta de aço soldada.
A planta morre de fome em cima da abundância. Os pimentões exigem uma faixa operacional específica, entre 6 e 6,8, de levemente ácido a neutro. Nesse espectro exato, a química do solo libera o acesso aos recursos vitais: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, elementos traço. A raiz funciona como uma bomba de sucção eficiente e transporta tudo para o caule. Mas se o pH cai ou sobe demais, o mecanismo trava. A planta exibe sinais de deficiência severa, mesmo com os nutrientes fisicamente presentes a milímetros das raízes. Por fora, a estrutura parece intacta, mas por dentro, o metabolismo entra em colapso. Se o solo estiver muito ácido, abaixo de 6, o fósforo e o cálcio reagem com o terreno e se tornam inacessíveis. O cálcio é o tijolo fundamental para a construção do fruto. Sem ele, o pimentão não se forma. Sem fósforo suficiente, o ciclo de floração desacelera até parar. O arbusto sobrevive, mantém as folhas, mas a produção econômica é nula. O inverso é igualmente destrutivo. Acima de 6,8, em solo alcalino, metais como ferro e manganês desaparecem da equação disponível. Ao examinar as folhas de perto, nota-se o sintoma clássico. O tecido fica amarelo pálido, enquanto as nervuras permanecem verde escuras. Clorose férrica. A planta luta para realizar fotossíntese e a frutificação é abortada para poupar energia. O diagnóstico visual é arriscado. É preciso obter dados concretos. Kits de teste químico simples ou medidores digitais resolvem o problema imediato no campo. Para a agronomia de precisão, envia-se uma amostra de terra ao laboratório local. Eles entregam um relatório técnico completo, mapeando o pH e os níveis de nutrientes. Isso permite um planejamento de longo prazo, não apenas uma reação de emergência. Com os números em mãos, inicia-se a correção logística. Solo ácido exige calcário. O carbonato de cálcio é a ferramenta padrão. A reação é lenta e suave, o que é tecnicamente vantajoso. Não se deve alterar a química do solo violentamente. Segue-se a dosagem recomendada por metro quadrado, calculada especificamente para o tipo de terra existente. Mas a estratégia muda se o pH for alto. Para baixar a alcalinidade, usa-se enxofre elementar. O processo de decomposição leva tempo para surtir efeito. Outra opção tática é incorporar matéria orgânica ácida, agulhas de pinheiro ou turfa. Esses materiais trabalham de forma gradual e ainda melhoram a estrutura física do solo conforme se degradam. Aqui existe um detalhe crítico: a impaciência destrói a colheita. O solo não é inerte, é um sistema vivo habitado por bilhões de micro-organismos. Uma alteração química brusca, 90% da massa de um pimento é água. Isso não é apenas um recurso, é o combustível estrutural da planta. Mas, na agricultura prática, a água é a variável mais perigosa do cultivo. A sétima razão para a falha na produção não é uma praga ou falta de sol, é o erro humano na irrigação. Por que o manejo hídrico parece simples, mas destrói safras inteiras? A resposta está na inconsistência. Muitos tratam a rega como uma tarefa rotineira. Para a planta, é uma questão de pressão celular e sobrevivência. O excesso mata, a escassez mata, mas o pior cenário é a oscilação. O ciclo de seca seguido de inundação cria um caos metabólico. A planta perde a capacidade de prever recursos. Sem estabilidade, ela interrompe a frutificação. O objetivo biológico muda de produção para emergência. Vamos analisar a mecânica do excesso. O solo saturado é um assassino silencioso. Quando os poros da terra estão preenchidos por água, o oxigênio é expulso. As raízes não servem apenas para a absorção, elas respiram. Sem ar, o sistema radicular entra em asfixia. Em poucos dias, o tecido da raiz apodrece, torna-se necrótico.
Uma raiz morta não transporta nutrientes. O resultado visual é paradoxal. A planta murcha e amarela, mesmo estando em um solo encharcado. Ela morre de sede dentro da água, pois as raízes já não funcionam. No outro extremo está a desidratação. Quando o suprimento de água cai, a planta toma uma decisão econômica drástica. Ela fecha os estômatos, poros microscópicos nas folhas, para evitar a transpiração. Mas ao fechar as portas para conservar umidade, ela também bloqueia a entrada de dióxido de carbono. A fotossíntese desacelera, a fábrica de energia para. A floração cessa imediatamente. A planta aborta as flores existentes para economizar energia. Elas caem no chão antes da polinização. Em aceleração visual, nota-se: as folhas perdem turgidez, enrolam-se e a base da planta começa a descartar folhagem velha. Mas o dano real acontece na inconsistência. Imagine um ciclo de seca severa. A casca do fruto em desenvolvimento endurece e perde elasticidade. De repente, ocorre uma inundação de água. As raízes absorvem o líquido com violência. A pressão interna do fruto dispara. A casca endurecida não consegue expandir na mesma velocidade do volume interno. O resultado é a ruptura física. O pimento racha. Não é doença, é falha estrutural causada por má gestão logística. Qual é a solução técnica? Estabilidade hidrostática. O solo não deve estar encharcado, nem seco. Deve manter uma umidade constante, similar a uma esponja espremida. Para a maioria dos climas, isso significa fornecer de 1 a 2 polegadas de água por semana. Mas o volume é menos importante que a profundidade. O foco é a rega profunda. A água deve penetrar de 6 a 8 polegadas no perfil do solo. Isso força as raízes a crescerem para baixo, buscando reservas no subsolo. Uma planta com raízes superficiais é fraca. Uma planta com raízes profundas sobrevive a crises. A regra de ouro: deixe a polegada superior do solo secar entre as regas. Isso permite a reentrada de oxigênio no sistema. Como medir isso sem equipamentos caros? Utilize o sensor tátil. Introduza o dedo no solo perto da base. Se sentir umidade a 2 polegadas de profundidade, não regue. Se estiver seco, é hora de agir. Para precisão absoluta, agrônomos utilizam sondas de umidade. Isso elimina a adivinhação. A ferramenta mais eficiente para consistência é a automação. Sistemas de irrigação por gotejamento ou mangueiras de exsudação são o padrão da indústria. A água é entregue diretamente na zona da raiz, gota a gota. A evaporação é quase zero. O desperdício inexiste. Acoplado a um temporizador, o sistema torna-se autônomo. Não é necessário vigiar. A planta recebe hidratação constante. Se o orçamento não permite automação, a técnica manual deve mudar. Nada de borrifos rápidos. Isso encoraja raízes rasas e inúteis. Regue devagar. Sature o solo até ver a infiltração profunda. Menos frequência, mais intensidade. Outro componente vital é a cobertura do solo. Cobertura morta. 2 a 3 polegadas de palha, folhas trituradas ou lascas de madeira. Isso não é estético. É um isolante térmico. Por fora, um amontoado de matéria orgânica, mas por dentro, um escudo que impede a evaporação e estabiliza a temperatura da terra. A drenagem é tão crítica quanto a rega. Em recipientes, furos na base são obrigatórios. Sem saída, o vaso vira um pântano séptico. Em solo argiloso e pesado, a água fica estagnada. É necessário intervir na composição do solo com perlita ou areia grossa para criar canais de escape. Evite os 3 erros clássicos dos novatos. Primeiro, o calendário fixo. A planta não sabe que é segunda-feira. Ela responde ao clima e ao estágio de crescimento. Cheque o solo. Não há agenda. Segundo, interpretar murcha, umidade superficial, evapora rápido.
O nono motivo para a predominância de folhas sobre os frutos reside na geometria espacial. Densidade excessiva, mais especificamente, o plantio compactado. A tentação de preencher cada centímetro de terra disponível é compreensível. Para o produtor com área restrita, maximizar o metro quadrado parece uma decisão de eficiência logística, parece otimização. Mas na biologia vegetal, a proximidade gera uma zona de guerra silenciosa. As plantas não cooperam. Elas competem. Disputam cada fóton de luz solar, cada miligrama de nutrientes e cada gota de água disponível no solo. Nesse cenário de escassez induzida, a frutificação torna-se um luxo biológico dispensável. A prioridade da planta muda para a sobrevivência imediata. Aqui está a mecânica do colapso por superlotação. Primeiro, ocorre o bloqueio da radiação. As folhas inferiores e os ramos internos perdem acesso direto à luz solar, sombreados pela massa vegetal das vizinhas. Sem incidência luminosa, a fotossíntese nessas áreas cai para níveis críticos. A usina de energia da planta opera com déficit. A resposta fisiológica é imediata. Em vez de direcionar recursos para a floração, o organismo investe em crescimento vertical. O caule estica. As células se alongam desesperadamente em busca de luz. A planta torna-se alta, fina e estéril. A circulação de ar é o segundo fator de risco. Em uma plantação adensada, o vento não penetra o dossel. Forma-se um microclima estagnado, quente e úmido ao redor das folhas e caules. Observando de perto, percebe-se o ambiente perfeito para a proliferação de patógenos. Esporos de oídio e bactérias encontram ali o substrato ideal para a colonização. Quando a infecção se instala, o metabolismo da planta entra em modo de defesa. Toda a energia química que formaria pimentões é desviada para combater o invasor microscópico. Mesmo na ausência de doenças visíveis, a física atrapalha. Flores úmidas retêm o pólen. A polinização falha. O fruto não vinga. Abaixo da linha do solo, a situação é igualmente crítica. O sistema radicular torna-se um emaranhado denso e sufocante. As raízes brigam pelo mesmo centímetro cúbico de terra úmida. Mesmo com fertilização industrial e irrigação precisa, a absorção é ineficiente devido à competição direta. Uma planta sob estresse hídrico e nutricional ativa protocolos de emergência. Ela sobrevive, ela produz folhagem, mas a reprodução, a criação de sementes e frutos, é cancelada. Qual é a métrica correta para a produtividade? A agronomia prática estabelece distâncias seguras entre plantas na mesma linha, 45 a 60 centímetros. Entre fileiras paralelas, 60 a 90 centímetros. Essa configuração garante que cada indivíduo tenha um volume de solo exclusivo e exposição solar em 360 graus. O sistema radicular expande-se sem colidir com barreiras biológicas vizinhas. Em canteiros elevados ou hortas compactas, altera-se a estratégia para o padrão em zigue-zague. Mantém-se o distanciamento de 45 centímetros, mas otimiza-se o fluxo de ar através do intercalamento. O objetivo é maximizar o espaço sem sacrificar a ventilação. Se o erro de plantio já foi cometido, existem medidas corretivas para o meio da temporada. A poda tática torna-se necessária. Removem-se as folhas inferiores que tocam o solo ou vivem na escuridão perpétua do dossel. O objetivo não é desfolhar a planta, mas abrir canais de ventilação. O ar deve circular livremente. A luz deve atingir o centro da estrutura. Porém, existe uma solução mais drástica e eficiente: o desbaste seletivo. Se as mudas cresceram aglomeradas, a lógica fria da produtividade exige sacrifício. Arrancam-se os espécimes mais fracos para salvar os mais fortes. Parece desperdício eliminar uma planta viva, mas na contabilidade final,
Uma planta robusta e bem espaçada produzirá mais quilos de alimento do que 3 plantas raquíticas competindo entre si. A produtividade de uma safra inteira pode depender de um movimento microscópico. Chegamos ao ponto crítico de eficiência no cultivo de pimentões. Muitos produtores tentam corrigir o solo, ajustar a irrigação e aplicar fertilizantes, mas ignoram o mecanismo final, a transferência de material genético. Por que uma planta saudável aborta suas flores? A resposta está na falha de transporte. Tecnicamente, o pimentão opera como uma unidade autossuficiente. Cada flor é hermafrodita, contendo órgãos masculinos e femininos no mesmo receptáculo. A biologia sugere que a planta não precisa de ajuda externa, mas na agronomia prática, a autossuficiência é um mito perigoso. Apenas possuir as duas partes não garante a fecundação. Se o grão de pólen não percorrer a distância física milimétrica até o estigma, o processo falha. O resultado é visível e custoso. A planta identifica a falha na fertilização e corta o fornecimento de energia. A flor cai no chão. Em outros casos, o fruto se desenvolve, mas de forma incompleta. Pimentões pequenos, tortos e sem valor de mercado. A capacidade produtiva da planta é desperdiçada. Existem 3 barreiras físicas principais para esse fracasso. Primeiro, a estagnação do ar. Em estufas ou ambientes internos, não há vento. O ar está morto. Sem a turbulência atmosférica ou insetos, o pólen permanece estático na antera. Segundo, o calor extremo. Altas temperaturas esterilizam o pólen, tornando-o inviável antes mesmo do contato. Terceiro, a umidade excessiva. A chuva ou o ambiente saturado fazem os grãos microscópicos se aglutinarem em massas pesadas que não se desprendem. O produtor precisa intervir manualmente para garantir a colheita. Não é jardinagem, é uma operação de resgate mecânico. O método mais rápido é a agitação cinética. Diariamente, de preferência pela manhã, quando a flor está receptiva, aplica-se um golpe seco ou uma vibração na haste da planta. O movimento brusco libera a nuvem de pólen, forçando a gravidade a fazer o trabalho de fecundação. Em grandes fileiras, o operador caminha rapidamente, tocando cada planta em sequência. O processo leva apenas alguns minutos, mas pode dobrar a tonelagem final. Para um controle de precisão, muda-se a ferramenta. Utiliza-se um pincel de cerdas macias ou hastes de algodão. O operador coleta o pólen amarelo-ouro de uma flor e o deposita na próxima, garantindo a mistura genética. Em cultivos de alta tecnologia, utiliza-se uma escova de dentes elétrica. Isso não é improviso, é biomimética. A vibração do motor imita a frequência exata do bater de asas de uma abelha mamangava. Ao encostar a ferramenta na base da flor, a ressonância solta todo o pólen instantaneamente. A consistência é a chave. Uma única aplicação não resolve. O processo deve ser repetido a cada 48 horas durante o ciclo floral. Mas existe uma estratégia logística de longo prazo. Em vez de trabalhar pela natureza, faça a natureza trabalhar pela produção. A introdução de plantas atratoras cria uma infraestrutura biológica. Por fora, um canteiro colorido de flores, mas por dentro, uma pista de pouso para mão de obra gratuita. Cravo de defunto, manjericão, zinnias e girassóis. Essas espécies emitem sinais químicos que atraem polinizadores. Ao visitar essas fontes de néctar, os insetos inevitavelmente patrulham os pimentões adjacentes. Cria-se um corredor logístico de alimentação que mantém os vetores na área. Um aviso tático final sobre defesa química. O uso de inseticidas de amplo espectro durante a floração é um erro de cálculo. Ao pulverizar veneno para matar pragas, elimina-se também a força de trabalho polinizadora. Se a intervenção for necessária, deve ser cirúrgica.
Aplicações no final da tarde, quando a atividade das abelhas cessa. Prioridade para sabões inseticidas ou controle biológico, como a introdução de joaninhas para combater pulgões. O objetivo é proteger o ativo, não esterilizar o campo. Com a polinização garantida, cada flor se converte em recurso. O objetivo é neutralizar as ameaças sem gerar baixas colaterais entre os polinizadores. As abelhas e insetos auxiliares devem continuar a operar nas flores, garantindo